E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Mavi Moreira e hoje eu vou falar de The King, o Rei, interpretado pelo Timothée Chalamet e dirigido pelo David Michôd. O filme é baseado nos escritos de Shakespeare acerca da vida do rei inglês Henrique V e da sua subida ao poder e como o seu reinado foi marcado na história a partir de uma batalha que ele travou contra a França ainda durante a Guerra dos 100 Anos, na qual a Inglaterra saiu vitoriosa, contrariando todas as expectativas. O filme, em questão de roteiro, não é muito inovador, trazendo mais uma vez aquela figura do monarca que antes de subir ao poder é bondoso, é caridoso, mas depois tem toda a sua ideologia deturpada quando se senta no trono. Ele também é um príncipe revoltado que não concorda com os ideais do pai e sobe ao poder de maneira contrária à sua opinião. Porém, contrariando a maioria dos filmes de época e de guerra, não só ingleses, mas que retratam outras monarquias, o herdeiro ou o próprio monarca, quando já se torna rei, ele é forte, ele é másculo, as batalhas são sempre naquele slow motion. Aqui isso não ocorre nesse filme. Aqui é interpretado pelo Timothée Chalamet, que não se parece muito com esse físico quando a gente se imagina um rei glorioso. E a guerra também não é romantizada, ela é mostrada como um ideal na vida do homem daquela época, do soldado daquela época, mas também é mostrado esse lado de que poderia ser o fim da vida daquelas pessoas. Então, a guerra, ela é mostrada como um mal necessário. Porém, o roteiro, ele não é 100% histórico, ele não segue a realidade e inventa vários detalhes do filme, como, por exemplo, o pai do Hall, do Henrique, antes de ser coroado, ele não escolhe o irmão mais novo dele pra liderar ele em vez do Hall. Essa escolha simplesmente não existe. O irmão dele só vai morrer durante o reinado dele. Então essa escolha pra dar um tom mais dramático e só pra reforçar mais essa jornada do herói, foram escolhas de roteiro e que funcionaram. Esse filme se assemelha mais ao Henrique V gravado em 1989, porque ele mantém o tom pacifista do Hall nos escritos de Shakespeare. Então ele se mantém fiel, apesar de escolher fazer certas mudanças na hora de contar a história, na hora de colocar uma ótica mais realista e mais sóbria. As interpretações do filme em geral são muito boas. O John, que é o amigo do Hall, que é uma figura central na vida dele, é interpretado de uma maneira muito sutil, que mostra um homem que já viveu muito e que já adquiriu muitos traumas e muitas memórias que ele gostaria de ter esquecido na guerra. E mostra também o Chalamet consistente na sua interpretação. Ele consegue transmitir desde um jovenzinho bobo até um futuro monarca e um rei que agrada o seu povo e as pessoas ao seu redor pela sua visão diferente do antecessor. Então todos esses sentimentos conseguem ser muito bem passados pela interpretação e também pelo roteiro. A interpretação do Robert Pattinson, que eu estava aguardando muito enquanto eu assistia o filme, ele interpreta o Dauphin da França, no caso o inimigo principal do Chalamet durante boa parte do filme, e a interpretação dele tá muito convincente, mostra uma petulância muito grande e a diferença crucial da França daquele período histórico da Inglaterra, a diferença não só cultural e o sotaque dele francês, né? É muito engraçado, porque ele é um personagem que ele traz um ar mais cômico pro filme, as aparições dele, mas que também trazem um ar mais trágico, mostrando que o destino daqueles personagens ingleses já estava condenado. E quando justamente essa mudança ocorre, a surpresa deles sobreviverem e vencerem a guerra ocorre, a gente consegue sentir que as pessoas, os franceses, ficaram muito surpresos, porque eles estavam perdendo em próprio território, e toda a construção cinematográfica da luta e tal, tudo isso foi muito bem feito. A fotografia do filme consegue remeter muito bem à Europa medieval, por detalhes não só da roupa, mas também de ambientes internos, quando o Hall tá na taverna ou quando ele tá dentro do palácio. E o palácio por si só, ele não é aquele clássico palácio reluzente, cheio de ouros, que trazem um olhar mais acolhedor. Não, pelo contrário. Ele inclusive se sente sufocado quando ele tem que permanecer naquele local a princípio. Toda a fotografia do filme, sem sombra de dúvidas, são dos melhores aspectos técnicos, pois consegue captar o clima e a gente consegue sentir cheiros enquanto a gente vê, principalmente as cenas mais externas. A trilha sonora do filme acompanha muito bem. Ela é um tanto suntuosa, ela não aparece muito, mas quando ela aparece, ela consegue dar um
o tom correto das cenas, principalmente das batalhas. Quando pede aquele clássico ar mais engrandecedor da batalha que Hollywood está acostumada a usar em seus filmes de guerra. A direção consegue colocar um tom mais autoral para não deixar todo o The King com aquela cara de enlatado. Então ele, sem sombra de dúvidas, tem uma cara de filme que foi pensado pro Oscar, mas como um todo, eu creio que pelo roteiro não ter tantas qualidades que saltem aos olhos, ele consegue executar muito bem a proeza de fazer com que a gente goste daquele personagem, mas como um todo, ele não é um filme que tem nada de excepcional. Então por isso eu dou pra ele 2 estrelas, apesar de não ter sido um filme ruim, mas eu acho que ele se estendeu em vários momentos, porque ele tem 2 horas de filme e você consegue sentir essas 2 horas passando. Então essa é a minha nota. Se você gostou de The King, deixa aqui seu comentário, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e até uma próxima análise.